Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. O texto do dia irá nos dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. A fortaleza da nossa vida, a segurança da nossa vida sempre será o Senhor. Se nós precisaremos servir com excelência, nós precisaremos inicialmente dependermos de Deus e termos uma vivência total, exclusiva à vontade soberana de Deus, aos seus princípios e aos seus regulamentos. Só iremos servir a Deus da forma correta quando nós entendermos que a nossa vida é para a glória de Deus. É como o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Todos os nossos feitos, tudo aquilo que nós formos fazer para o Senhor, como serviçais de Deus, como administradores do Senhor, daquilo que Ele nos confiou, nós precisaremos fazer de acordo com a sua vontade. A síntese vai nos dizer: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Eu e você, querido jovem, eu e você, querido professor e amigos que nos acompanham também, temos diversas habilidades que nós aprendemos ao longo da nossa vida, com a capacitação também que Deus nos dá a inteligência, nos dá a sabedoria quando nós conhecemos ao Senhor Jesus. Mas essas habilidades humanas, elas não serão totalmente suficientes para desempenharmos o nosso papel como servos de Deus. Nós precisamos depender da presença de Deus, da orientação de Deus nas nossas vidas, para que possamos vivenciar as maravilhas de estarmos na presença de Deus. É indispensável para mim e para você vivermos na dependência exclusiva e total de Deus em todas as nossas tomadas de decisões. Como de costume, teremos alguns objetivos que nós iremos aqui com vocês delimitar, que já está em tela para você. Nós teremos hoje 4 objetivos que nós iremos traçar aqui com vocês. Primeiro é conhecer as habilidades de Davi para realizar um serviço excelente, refletir a respeito da excelência de Deus em nós, mediante a sua presença, compreender a excelência de Deus em nós para cumprir as difíceis missões e identificar a difícil missão do jovem cristão. Então serão esses os objetivos que nós iremos aqui delimitar, e a partir do momento que estaremos entrando propriamente dito na lição, você entenderá todos esses objetivos e você também irá aprender, irá ler também na sua revista em casa, aprimorar os seus conhecimentos, buscar mais informações certamente, e o Senhor irá esclarecer os teus pensamentos, vai trazer claridade à tua mente através do conhecimento da palavra de Deus. O texto que nós estaremos estudando em classe é o texto que está em tela de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 23, que será o texto de embasamento, o texto que nós iremos utilizar para esta lição. Eu acredito verdadeiramente que você já tenha lido diversas vezes esse capítulo 16 até por inteiro, acerca do chamado de Deus na vida de Davi, uma vida de consagração que foi feita em Davi para rei de Israel, trazido do anonimato, trazido do esquecimento, trazido de uma situação difícil, mas o nosso Deus, ele não vê, como aprendemos na aula anterior, que o nosso Deus, ele não nos vê como os homens nos vê. O Senhor vê o que está no nosso coração. As habilidades principais que Deus quer ver na minha vida e na sua vida, inicialmente, elas são habilidades espirituais. É aquilo que está dentro de nós. Porque a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus, ele não é visível, ele não é exterior. Porque o reino de Deus,
ele começa dentro de cada um de nós e vai aflorar, vai se externalizar na nossa vida e as pessoas verão que essas habilidades que nós temos são habilidades conferidas e dadas por Deus para nós, para que possamos, como servos de Deus, desempenhar o nosso papel como serviçais de Deus, como aqueles que estão como mordomos de Deus, administradores do Senhor, daquilo que Ele nos confiou para fazermos. E aí eu quero aqui abrir um primeiro parêntese e dizer para você, querido jovem, e também para você, professor e amigo, toda a nossa vida de serviçal com Deus, na verdade, nós precisamos entender que precisamos fazer da melhor maneira possível. Eu e você, considerados como mordomo e administradores de Deus, precisamos fazer de acordo com a vontade de Deus, e a sua presença maravilhosa irá nos guiar para fazermos da melhor maneira possível o trabalho para o Senhor. A introdução nos diz: ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades. Em cada lugar por onde Davi passava, ali ficava a sua marca registrada, a excelência. Na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e um exemplar dependência divina. Todos esses conceitos, todos esses adjetivos que são colocados aqui na introdução da nossa lição, na vida de Davi, nós iremos perceber que precisa existir na minha vida e na sua vida também, quando formos fazer a obra de Deus, fazermos algo para Deus, por mais simples que seja. Nós precisamos de Deus, somos dependentes de Deus, e a excelência em fazer para Deus algo, ela virá quando nós fizermos as coisas para o Senhor no nosso coração, com a nossa vontade, com o nosso querer, com o nosso desprendimento total. Só iremos agir com excelência, acima do normal, acima da média. Não iremos viver uma vida mediana e medíocre como servos de Deus. Nós sempre procuraremos viver, no mínimo, na excelência para fazer as coisas para o Senhor. É isso que Deus requer de mim e de você, jovem, a excelência. Mas o que seria a excelência? A excelência é aquilo que está acima das nossas limitações. É nós fazermos o máximo de nós, fazermos o melhor de nós, sempre. A excelência para Deus é nós estarmos em uma condição excelente na presença de Deus, não só ser apenas o bom, mas estar acima, ser o excelente, fazer sempre o melhor para o Senhor, para que o seu reino continue sendo povoado e através das minhas habilidades, das suas habilidades, jovens, nós possamos adquirir em Deus e alcançar em Deus outras vidas que estão à margem do caminho. E aquilo que Deus nos tem reservado, nós iremos alcançar com o nosso esforço, a nossa dedicação para o Senhor. O tópico 1 diz, um currículo notável para um serviço excelente. Subtópico 1, um pastor de ovelhas. As referências a habilidades relatadas em 1 Samuel 16, 18, dão conta de um jovem que tem conhecimento em música e instrumento, forte e valente, sisudo, ou seja, sério, discreto e prudente, e que tinha intimidade com Deus. Davi era hábil pastor de ovelhas, já cultivava um senso de cuidado e responsabilidade com as coisas a ele conferidas e delegadas. Era um simples pastor de ovelhas, mas na sua simplicidade, na sua atividade, e aí eu digo para você uma coisa importante, dentro das nossas atividades, por mais simples que sejam, é uma preparação de Deus para as nossas vidas, para galgarmos cargos ou funções futuramente
que também precisarão da nossa vida um mínimo de aprendizado acerca de vida. Davi, como pastor de ovelhas, inicialmente Davi era um homem responsável, porque foi conferido a Davi para que ele cuidasse das ovelhas. Um senso de responsabilidade, um senso de humildade na vida de Davi é algo visível inicialmente. É isso que vai fazer a diferença na vida de um homem, de um jovem e de uma mulher. Uma vida de humildade, uma vida de responsabilidade, uma vida de prudência, de discrição, uma vida sempre pautada pela observância da palavra de Deus, porque quando observamos os escritos sagrados, nós iremos fazer todas as coisas, principalmente a obra de Deus, e as outras coisas iremos fazer com responsabilidade, humildade e com entrega, com alegria, e fazer as coisas para o Senhor ou no nosso trabalho secular, como se estivéssemos fazendo para Deus. É isso que a palavra de Deus nos orienta acerca das nossas atividades seculares. Fazer como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Ou seja, essa vontade, essa alegria e esse prazer de fazer é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então, Davi, dentro desses conceitos de responsabilidade, as habilidades conferidas a ele, era um instrumentista, era uma pessoa que escrevia salmos, tinha habilidade na escrita também. E também esse senso de responsabilidade fez com que em Davi o Senhor o visse ali como futuro rei de Israel. Subtópico 2, corajoso e determinado. Essas são características de uma pessoa que não é facilmente influenciada, mas que tem firmeza de caráter e personalidade formada a partir de uma vivência com Deus. Diante de grandes adversidades e problemas, se manteve prudente e confiante no Senhor, como, por exemplo, perseguições do rei Saul ou a afronta do incircunciso Golias. E isso se dava pelo fortalecimento advindo de seu amor para com a palavra de Deus. A firmeza, o fortalecimento, a coragem, a determinação na vida de Davi vinha pelo temor ao Senhor, vinha pela observância da palavra de Deus. E isso fazia na vida de Davi toda a diferença. A coragem que nós precisamos, a determinação em fazer as atividades para Deus ou de ordem secular, no nosso trabalho, na nossa vida social, dependerá dessa determinação gerada, dessa coragem determinada, essa vida de desprendimento na presença de Deus irá nos fazer sobressair qualquer dificuldade. E nós entendemos pela leitura da palavra de Deus, sempre nos escritos que vão relatar a vida de Davi, desde o seu início de pastor de ovelhas até chegar em rei de Israel, nós vemos o esforço, a dedicação, a coragem, ou seja, essa intrepidez na vida de Davi em fazer as atividades mais simples e, através de sua vida, influenciar hoje a vida de milhões de pessoas. Eu e você, querido jovem, nós precisamos ser seres influenciadores na nossa geração. Muitas e muitas pessoas se deixam ser influenciadas por diversas pessoas que muitas delas nem servem a Deus, nem têm uma vida regrada pela palavra de Deus. Tem algumas habilidades que talvez chamem a nossa atenção, mas se tratando da vida cristã, se tratando de uma vida religiosa, uma vida na presença de Deus, a nossa principal influência, o nosso principal padrão de vida sempre será o Senhor Jesus. Ele é o principal padrão e exemplo para a vida de todos os seres humanos. Davi foi um padrão para nós hoje, porque Davi foi, para ele, tinha um padrão. O padrão de Davi era o Senhor, era o Deus criador dos céus e da terra. E nós, como servos de Deus, temos que ter o nosso padrão principal, o Senhor, nas nossas vidas. O subtópico 3 diz, um músico excelente. Davi era um jovem que tinha prazer em louvar a Deus.
Suas composições e escritas eram para exaltar a grandiosidade do Senhor. Havia uma profunda conexão musical e espiritual em Davi e o eterno Deus. Essa habilidade que Deus conferiu a Davi de ser um músico, um escritor de salmos, e todas as habilidades que Deus conferiu a Davi foi com um propósito. As habilidades que eu e você temos, jovens, você professor e amigo que nos acompanha a partir do canal ADC Educacional, essas habilidades que Deus conferiu para você é para que o nome do Senhor seja glorificado. As pessoas vejam em mim como servo de Deus, veem em você, querido jovem, como servo de Deus, uma pessoa que tem habilidades conferidas por Deus, para que o reino de Deus ele venha a ser povoado e, ao mesmo tempo, outras vidas sejam abençoadas através da minha vida. Talvez você, jovem, futuramente se tornará num médico, num psicólogo, num dentista, não sei, diversas áreas da vida, diversas atividades seculares de trabalho. Eu não sei o que Deus vai conferir para você, mas dentro da tua habilidade, você precisa entender uma coisa, é para que essa habilidade ela também seja utilizada dentro do reino de Deus, para o crescimento e expansão do reino de Deus e para que outras pessoas também sejam agraciadas e alcançadas por Deus através do seu trabalho, através da sua atividade. Tópico seguinte, a excelência de Deus em nós mediante a sua presença. Subtópico 1, a presença de Deus em nossas vidas. A juventude de Davi não o tornava negligente na busca pela presença de Deus. Atitudes ou compromisso em fazer de sua vida um reflexo de obediência e temor ao Senhor Deus. Todo jovem deverá buscar incansável e desprendidamente comunhão com Deus e ser uma bênção onde passar. A vida de todo servo de Deus, a partir da sua tenra idade, a partir dos seus anos iniciais de juventude, nós precisamos entender que deveremos fazer tudo pela presença de Deus agindo nas nossas vidas. Nós precisamos desejar, ansiar, ter a vontade e o desprendimento por essa presença maravilhosa na nossa vida. É a presença de Deus em nós que fará toda a diferença no trabalho e nas atividades que iremos desempenhar como servo de Deus ou como seres sociais normais. Nós precisamos entender isso. Essa presença maravilhosa de Deus irá nos capacitar, irá nos ungir. Você vai perceber, nós vamos ver aqui algumas situações em que Davi, quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, na altura do versículo 13, do capítulo 16, que ainda iremos fazer a leitura desse texto aqui para você daqui a pouco, nós iremos, eu quero já te adiantar, e nós vemos e percebemos ali a ação de Deus na vida de Davi, porque a presença do Espírito do Senhor estava na vida de Davi. E nós nos lembramos como nosso principal padrão de vida, o Senhor Jesus, quando foi batizado ali, em Mateus capítulo 3, nós vemos que quando Jesus é batizado nas águas, e quando ele sai ali das águas, o texto vai dizer que vem numa forma corpórea de uma pomba, o Espírito de Deus, e pousa sobre Jesus. E uma voz que dizia, esse é o meu Filho amado em quem me alegro. Ou seja, o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus como ser humano, mas também Deus, ali naquele momento, ele teve o seu início porque teve a capacitação do Espírito de Deus sobre a vida do Senhor Jesus. E o seu ministério começa ali naquele momento. Nós, como servos de Deus, e temos o padrão como o Senhor Jesus, nós precisamos da presença do Espírito de Deus para orar, para ler a Bíblia, para evangelizar, para estar na casa de Deus. Até a vontade de ir na casa de Deus, essa presença maravilhosa de estar também na presença de Deus, é que nos motiva, é que nos impulsiona a estar na presença de Deus na sua casa para louvar e bendizer o nome de Jesus. Essa presença, ela é fundamental. Quando Saul, nós vamos entender, em alguns capítulos anteriores, quando o Senhor rejeita a Saul, era o primeiro rei de Israel ali, quando o Senhor rejeita a Saul,
já não tinha mais a presença de Deus na vida daquele homem, o Espírito de Deus já tinha se afastado da vida daquele homem. A diferença para fazermos qualquer coisa com excelência é termos a presença de Deus na nossa vida. Sem a presença de Deus, era como Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Ou seja, reconhecimento total da dependência de Deus para fazer todas as coisas. Havia uma multidão e só as habilidades de Moisés, nessa referência que eu estou fazendo para você, não eram suficientes. O necessário era a presença de Deus no meio do povo. É isso que faz toda a diferença na vida do servo de Deus, ainda nos dias de hoje, e sempre fará enquanto existir servos de Deus nessa terra, e se Jesus não voltar para buscar logo o seu povo. Precisamos da presença do Senhor. Subtópico 2, o cristão e sua espiritualidade. É necessário haver no coração e mente do jovem um desejo e vontade em ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo. A capacitação e o dinamismo dado por experiências particulares com o Espírito de Deus fará no jovem o desenvolvimento de outras habilidades em sua vida. Todo jovem cristão precisa ser espiritual. E a espiritualidade na vida do cristão, jovem ou adulto, virá por uma busca de intimidade com Deus, na oração incessante, numa busca mergulhada no conhecimento da palavra de Deus, numa vida de consagração, de jejum. Olha, falar de jejum hoje para as pessoas como cristão é uma coisa que soa uma coisa que vai soar no ouvido de muitas pessoas como uma coisa muito atrasada, que nem fazem mais. E aí eu pergunto para você, jovem, tem quanto tempo que você não jejua? Há quanto tempo você não se consagra a Deus e tira um momento com o Senhor? Tira um momento a sós com Deus, como já diz o nosso amigo e pastor Adriano Fidelis. Precisamos tirar esse tempo a sós com Deus, na presença de Deus. É isso que fará toda a diferença na nossa espiritualidade. Quer ser espiritual? Se aproxime mais de Deus. Na oração, na leitura da palavra de Deus, no jejum, na evangelização e na sua permanência, ida e permanência na casa de Deus. Quanto mais estamos na presença de Deus, mais espirituais estaremos. Quanto mais aproximados de Deus estivermos, mais parecidos com o Senhor seremos. Quanto mais distanciados de Deus, da sua casa, dessas atividades mais básicas da vida cristã, que eu citei para vocês agora, ler a Bíblia, orar, jejuar, estar na casa de Deus, mais afastado e mais pouco parecido com Deus seremos. Precisamos disso. A espiritualidade, mais do que nunca hoje, é algo fundamental na nossa vida e também na nossa existência como servo de Deus aqui nesse plano nos dias atuais. Subtópico 3, conduzidos pelo Espírito. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 1 Samuel 16, 13. Quando temos em nossas vidas o Espírito do Senhor, somos levados por ele a termos um compromisso e vivência diferente no meio de outros indivíduos. É isso. Essa espiritualidade adquirida por Deus através da sua presença é que vai fazer a diferença, que as pessoas verão em nós que nós somos diferentes. Nós, como agentes de Deus, nós precisaremos influenciar as pessoas a estarem onde nós estamos, servindo a Deus, na casa de Deus. Não as pessoas irão nos influenciar para sairmos da casa de Deus e vivermos uma vida libertina ou afastada da presença de Deus. Eu e você, jovem, precisamos entender que sempre seremos agentes de Deus e influenciadores de outras pessoas para o convívio de Deus. É isso que fará a diferença na nossa vida, é uma espiritualidade, mas não orgulhosa, mas não altiva, em achar que só ele é espiritual,
que só ele é servo de Deus, que só ele tem poder e autoridade, que só ele jejuma, que só ele ora, que só ele lê a Bíblia. Não. É a humildade, a responsabilidade, o compromisso de servir a Deus na sua vida com total dependência de Deus. A humildade fará isso. A humildade fará isso. E a humildade, eu dizia há poucos instantes para uma pessoa que a humildade é algo que vai nos caracterizar como servos e filhos de Deus. É o DNA na vida do cristão, a humildade e a servidão a Deus. E aquilo que vai caracterizar uma pessoa como uma pessoa luciferiana é o orgulho e a altivez. É isso que vai caracterizar uma pessoa luciferiana. Orgulho, altivez de espírito, é isso que fará na vida de uma pessoa cair. Subtópico 3, a excelência de Deus para cumprir uma missão, uma difícil missão. Subtópico 1, um rei atormentado. O importante não é apenas começar bem, mas continuar e findar bem no temor do Senhor, coisa que Saul não fez e nem foi diante do Eterno. Precisamos obedecer a Deus diante de todas as circunstâncias difíceis e perturbadoras do ser. Não devemos desrespeitar ou fazermos coisas que Deus não nos permitiu fazer ou termos autoridade espiritual para tal. O tormento veio em Saul pela rejeição divina e pelo afastamento espiritual do Senhor em sua vida. Esse rei começou a ser atormentado porque de sua vida foi se afastando a presença de Deus. As dificuldades, os problemas existentes na vida de um servo de Deus são tendenciosos a perturbar sua mente, porque vai faltar na sua vida a confiança plena em Deus, a sua total dependência de Deus e uma aproximação maior do Senhor fará com que ele, na sua mente, haja de uma forma precipitada e às vezes premeditada também, deliberada, fará com que ele vá tomar decisões de forma errônea e incorreta. Nós, como servo de Deus, não iremos viver de acordo com a vida do rei Saul, mas de acordo com a vida de Davi, que se tornou rei de Israel. Saul fez coisas que foi catastrófico na vida de Saul, porque ele desempenhou funções e papéis que não era dele. Às vezes nós, jovens, como servos de Deus, queremos fazer coisas que não está sob a nossa tutela em fazer. Queremos realizar atividades que não nos foi conferida para fazer. Queremos executar algumas coisas que não nos foi delegada para fazer. Então, nós precisamos ter na nossa vida essa obediência e essa humildade em fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Saul foi rejeitado porque ele fez coisa que ele não devia. Ele não era sacerdote. Ele não era sacerdote para sacrificar. E você vê na história de Saul que ele fez uma coisa que foi deplorável, foi detestável diante de Deus e por isso o Senhor o rejeitou. Então eu e você precisamos analisar a nossa vida para não cairmos em descrédito diante de Deus. Talvez nós temos um esforço imenso, eu e você, jovem, de não fazer com que as pessoas desacreditem de nós pela nossa vida espiritual. E não temos o mesmo esforço de fazer com que Deus resplandeça nas nossas vidas constantemente e que elas vejam a diferença na nossa vida. Essa espiritualidade e essa vida firme na presença de Deus, afastada das preocupações e das tormentas da vida, ela virá pela nossa vida de obediência a Deus e aos seus preceitos. Subtópico 2, um reino em apuros. Quando Saul deixou de obedecer ao Senhor, sua vida passa a ter sucessivas falhas e atrocidades. Não há possibilidade de governo em um reino sem a direção de Deus. Ou seja, eu quero colocar aqui e me estender ainda mais.
Não há possibilidade de viver, não há possibilidade de fazer qualquer coisa sem Deus na nossa vida. Não há possibilidade de fazer qualquer atividade sem o Senhor na nossa vida. Nós, como servo de Deus, nós dependeremos de Deus em tudo, absolutamente em tudo na nossa vida. Até o ar que nós respiramos, que talvez muitas pessoas esqueçam que é simples, mas é fundamental, é crucial na nossa vida. Nós precisamos de Deus. Esse fôlego não é nosso. O seu trabalho que você tem foi o Senhor que te deu. As habilidades que você adquiriu foi Deus que te capacitou. Essa unção de Deus, a mesma unção que Deus derramou na vida de Davi para reinar sobre Israel, não foi de imediato. Nós vamos aprender ao longo aqui das nossas lições, mas já te adianto, não foi da noite para o dia. Houve uma preparação, houve um esmerar de Deus na vida de Davi, houve um polimento na vida de Davi. Uma vida polida é necessária na minha vida e na sua vida, ou seja, uma vida limpa, uma vida transformada pelo poder de Deus, e nós estaremos preparados para que o Senhor colocará na nossa mão para fazermos. Subtópico 3, qual a nossa difícil missão? Acredito que seja a nossa manutenção em fazer a vontade de Deus em relação ao desejo da nossa velha natureza caída. O jeito de agir, os valores defendidos, os relacionamentos, os valores sociais e morais são coisas que devemos viver de acordo com os princípios e padrões estabelecidos pelas Escrituras Sagradas. A nossa difícil missão para nós, como seres humanos, é continuarmos seguindo no caminho do Senhor e anunciando para as pessoas que Jesus cura, salva, liberta, transforma e irá conduzi-los à eternidade. Essa missão requer de nós sempre um esforço maior, uma dedicação maior, uma responsabilidade, uma prudência na nossa vida, e isso nos fará termos uma vida santa e irrepreensível até a vinda do Senhor. Os nossos relacionamentos, a nossa vida social e moral, tudo aquilo que está englobado na nossa vida social como seres sociais que somos, nós precisamos fazer de acordo com a vontade soberana do Senhor. Sem isso, nós não teremos êxito. Precisamos ter humildade e precisamos obedecer a Deus como Davi fez. Obediente a Deus, uma vida de responsabilidade na presença de Deus. É claro que todos os seres humanos têm as suas deficiências e as suas debilidades, mas o Senhor, Ele vê o nosso coração. Por isso que Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. E nós precisamos trilhar no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus e nunca deixando a sua presença maravilhosa sair das nossas vidas. Olha, jovem, não deixe nada que possa te afastar e que possa causar um obstáculo ou uma barreira entre você e o Senhor. Tire, remova imediatamente todos esses empecilhos e embaraços que tentam te impedir ou me impedir de estarmos na presença de Deus e fazermos a sua vontade. A conclusão vai nos dizer: Davi possuía um currículo admirável, um músico virtuoso, valente, guerreiro, ponderado nas palavras e educado, características que despertariam o interesse de muitos recrutadores. Mas há um detalhe que fez toda a diferença nesse belíssimo currículo: o Senhor era com ele. Sem Deus nada poderemos fazer e nossa existência não terá sentido. Seja conduzido pelo Espírito Santo e você será uma bênção por onde quer que passe. É isso, prezados professores e alunos e os nossos amigos. A presença de Deus é que fará toda a diferença nas nossas vidas. As habilidades são importantíssimas, são necessárias, mas o mais importante é a presença de Jesus na nossa vida. Essa presença vai nos ungir, nos capacitar para que possamos fazer a obra de Deus, os nossos trabalhos e atividades da melhor maneira possível. E que Deus em Cristo continue te abençoando ricamente e até a nossa próxima aula.